Bom, nessa aula de hoje, que é já a nossa aula final desse percurso que a gente tem feito, é uma aula mais breve, porque a gente deve fazer depois o teste, né, de conteúdo, olhar um pouquinho o que a gente consegue gravar com mais tranquilidade do conjunto desse curso. Mas essa primeira parte da aula a gente vai olhar, então, um pouco sobre a quaresma e o sentido da penitência cristã. Ainda que eu tenha 2 dias de jejum obrigatório na quaresma, né? A quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa, ao longo de toda a vida cristã, ou o resto do ano, né? A gente tem a experiência da penitência como essa, essa busca, esse esforço de alargar as nossas condições de abraçar o mistério de Cristo. Então, penitência não é um castigo, mas penitência é um exercício de crescimento na vida cristã. Isso é importante, que a gente sempre tenha bastante claro. E compreender, então, a quaresma e a penitência, a gente olhou várias coisas ao longo do curso, mas para compreender a quaresma, a gente vai dividir em 3 pontos. É um pouco a história da quaresma, e a gente vai começar resolvendo uma dúvida aí que todo mundo tem. Porque são 40 dias e a gente conta, tem dia sobrando, né? Como é que a gente olha isso? Depois, os aspectos teológicos, então, são, na verdade, 2 textos que a gente vai comentar, 2 orações importantes que estão presentes na quaresma, e olhar algumas coisas dos símbolos da quaresma, ainda que sejam um pouco mais conhecidos, mas sempre a gente pode tentar acrescentar alguma coisa. Então, primeiro ponto, antes mesmo de entrar na história da quaresma, lembra que tudo que a igreja conta sempre começa com o primeiro dia. Então, a gente vai falar que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Para os judeus, o dia começava com o pôr do sol. Então, Jesus morreu no primeiro dia, sexta-feira. Passou o pôr do sol, iniciou o sábado, segundo dia. Passou o sábado, né, teve um novo pôr do sol, já começou o domingo, ele ressuscita naquela madrugada, ressuscitou ao terceiro dia. Então, sempre é essa lógica que a gente conta os dias. E sobre a quaresma, como 40 dias de penitência, quando a gente viu na aula anterior sobre a penitência, né, que alguns ficavam 30 dias de jejum, por exemplo, você sabia que era jejum a pão e água. Isso era importante a gente lembrar e entender, justamente para ter a ideia da penitência como dias que a gente vai se abster da comida, mas não significa um teste de resistência. Não é como alguém que vai para uma floresta e vai se virar lá. Né? Não. O jejum da igreja é a ausência de uma refeição principal e uma simplicidade, uma moderação nas outras refeições. Então, 40 dias de penitência, se você fizer essa conta, você vai ver que dá certinho, porque a gente não conta os domingos. Então, quarta-feira de cinzas é o primeiro dia, quinta é o segundo, sexta é o terceiro, sábado é o quarto. Depois você pega 6 semanas. A sexta semana, ela é a Semana Santa, e de segunda-feira até sábado. Então, você tem 6 vezes 6, 36, mais 4, você tem aí 40 dias. Aí o povo já começa assim, então no domingo eu posso fazer o que eu quiser? Bom, aí é uma decisão sua. Mas o domingo, propriamente falando, não é um dia penitencial. Não significa que não seja um dia em que a gente não faça algum sacrifício pelo próximo, não significa que não é um dia em que a gente vai tentar segurar a palavra, segurar, né, a guarda dos sentidos, como a gente já viu, mas não é exatamente um dia de jejum, não é exatamente um dia de mortificação. Mas, por exemplo, mesmo a gente teve dia 19 de março, a gente teve dia 25 de março, que são solenidades. São dias também que não são propriamente dias penitenciais. Então, é importante a gente conhecer essa estrutura, que é a organização que a gente tem hoje. A gente vai ver
Na história, isso pode ter variado bastante. Eu vou dar 2 exemplos e dentro da história, mas como que as comunidades organizaram a sua preparação para a missa, que a missa é a Páscoa semanal, como foram organizando a sua preparação para a Páscoa anual. Então, isso tudo foi variando. Hoje, a gente tem essa estrutura e que indica para a gente os 40 dias de Jesus no deserto e tudo mais, tá? Então, eu acho que espero que a dúvida esteja eliminada. Então, são 40 dias de penitência, e aí vocês poderiam dizer, bom, tudo bem que sábado geralmente não é dia útil, mas são os 40 dias de penitência, pensando como dias úteis, e excluindo o domingo, então fica fácil a gente contar. No geral não, a quaresma ela tem 5 semanas, a última semana, que seria a 6ª semana, a gente chama de Semana Maior, a Semana Santa. Tem gente que fala, então na Quinta-feira Santa já celebra branco, então eu não posso, eu tenho que manter a penitência que eu prometi para a quaresma. Sábado Santo eu ainda tenho que... Bom, eu sempre vou dizer assim, você cumpre o que você prometeu. Então, se na sua cabeça você entendia que na Quinta-feira Santa você já podia participar de um churrasco, então, se é isso que está na tua consciência, tranquilo. Mas de hoje em diante, entenda que os dias de penitência são todos esses, excluindo os domingos no tempo da quaresma, mas não significa também que são dias sem o espírito da penitência cristã. Então é importante a gente entender essas coisas. Outros elementos que às vezes são assim um pouco mais delicados, por exemplo, a gente deixa para o discernimento do bom senso, né? Eu tenho lá um idoso e ele já está numa idade que nem precisaria fazer jejum, mas ele sente que quer fazer jejum. Não vai poder fazer o jejum como uma pessoa mais jovem, mas quer fazer alguma forma de penitência, então a gente não vai proibir essa pessoa de fazer. Claro que ela vai ter que ficar atenta às condições dela. Então, entrando agora no elemento da história do sacramento. A grande motivação, eu vou até pegar aqui para a gente ler junto, eu vou ler para vocês, aliás, não se preocupem, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, aquela passagem que São Paulo manda que cada um, antes de receber o Senhor, examine a sua consciência. 11, do 28 ao 29. Portanto, por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Então, esse é provavelmente uma motivação muito grande que desde o começo ficou no coração dos cristãos como aquele exame que eu devo fazer antes de me aproximar da Eucaristia. E assim como eu celebro semanalmente a Páscoa, há também uma celebração anual dessa Páscoa. Eu vou mencionar para vocês 2 práticas que a gente já teve na Igreja de Roma, porque se você pensar, hoje, por exemplo, o Papa ele faz uma homilia, e não é que a gente consegue ficar sabendo da homilia logo depois. A gente acompanha a homilia em tempo real. Então, é muito mais fácil você hoje ter os elementos de uma uniformidade, além da unidade, uma certa uniformidade. Já aconteceu, por exemplo, de eu ver celebrações no Vaticano e depois você olha padres copiando o modo que o Papa celebrou, fez aquela celebração. E às vezes nem percebendo, por exemplo, que a liturgia do Sumo Pontífice ela é própria, a liturgia pontifical, que é a do bispo, ela é em alguns aspectos semelhantes, mas a liturgia que um padre celebra necessariamente não é igual àquilo que o bispo celebra e menos ainda vai copiar o próprio Papa, né? Então, hoje você tem uma chance, uma possibilidade maior das pessoas em tempo real entenderem o que deve ser feito, ou às vezes até confundirem. No início da igreja não era assim. Você imagina os apóstolos se espalhando, fundando as comunidades, deixando lá os ensinamentos, as tradições sendo construídas, assim como você tem
a tradição bíblica, então, a construção de uma tradição sobre a revelação, você tem a construção de uma tradição sobre a liturgia, como que a gente celebra, o que a gente faz, né? Tudo isso a gente tem comentado. E as comunidades, então, foram organizando a sua forma de se preparar para a grande Páscoa ou a Páscoa anual. Então, a própria Igreja de Roma, por exemplo, ela teve, num primeiro momento, a adoção de 3 semanas. Então, você tinha, antes da celebração da Páscoa, 3 semanas de preparação para como diz, para a Páscoa do Senhor. Então, isso é um aspecto, isso é interessante, né? Depois, adota-se, então, o jejum romano de 6 semanas, e é a quaresma que a gente conhece propriamente dita, né? Vocês olham aí, por exemplo, que em alguns aspectos, alguns entendem que nem o sábado também é dia de jejum. Então, você pode ter também algumas interpretações diferentes, e aí a gente vai refazendo as contas também. Isso é interessante. Isso aqui, em relação à história, eu acho que são os elementos principais para a gente poder pensar. Agora a gente vai olhar dessa história, a gente vai olhar alguns aspectos teológicos em 2 orações que são essas mais atuais. Porém, as coisas conversam. O sentido teológico da quaresma junto com aquilo que é a sua inspiração, o seu elemento mais histórico. Para isso, 2 orações chamam bastante a atenção da gente. Aqui você tem à esquerda a oração da quarta-feira de cinzas, que é a oração coleta, que é aquela primeira oração da liturgia. A coleta significa que a gente junta as intenções, o espírito de toda a comunidade numa oração só. E a oração diz: concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, iniciar com este dia de jejum o tempo da quaresma. Aqui, para nós, a palavra jejum já está muito clara. Um dia em que a gente tem um cuidado maior com o modo como a gente se alimenta. Não é um dia que você passou inteiro sem comer coisa nenhuma, mas é um dia em que você lembra o alimento, que você precisa também de tudo que sai da boca de Deus, não só do pão que alimenta o corpo. Então, iniciar com este dia de jejum o tempo da quaresma, para que a penitência nos fortaleça contra o espírito do mal. Então, aqui você já vê a penitência, como eu dizia no começo da aula, como aquele exercício de fortalecimento da nossa vida, aquele exercício que alarga em nós as condições de responder à altura do chamado da vida cristã. Então, a quaresma não é um tempo de cara feia, de amargura, mas é um tempo em que a gente se exercita em algumas práticas, né? A oração, o jejum e a esmola, para que a gente saia mais fortalecido no combate contra o espírito do mal. Então, tudo aquilo que a gente viu, por exemplo, como essência do pecado, uma descrição do pecado, os pecados capitais, no exercício da quaresma, é como se a gente conseguisse ficar um pouco mais fortalecido para esse combate. E aí, o prefácio da quaresma, então a quaresma, ela traz, o prefácio é aquela parte da liturgia que está depois das preces, né, do ofertório, e o padre começa: o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, corações ao alto, e entre o santo. Então, o que está entre esse diálogo e o canto do santo é chamado de prefácio. O prefácio, como então primeira face, ele indica aquela característica geral da celebração litúrgica do dia. E aqui eu tirei o elemento mais central do prefácio, e ele dá mais um outro entendimento para a gente. Vós concedeis aos cristãos esperar com alegria cada ano a festa da Páscoa. Então, a quaresma é tempo de mortificação, é tempo de jejum, é tempo de penitência, mas é tempo de uma alegria serena. Várias coisas que a gente estava acostumado, às vezes, a ver, por exemplo, as pessoas falarem, né? A avó da gente talvez não queria
que ligasse música, ou alguém, né, evitava, por exemplo, maquiagem, ou passar um perfume, alguma coisa desse tipo. Tudo isso pode significar uma liberdade, mas não no sentido de uma espécie de tristeza. Então, por exemplo, o jejum dos sentidos, então eu gosto de mais de perfume, eu vou evitar o perfume. Mas por quê? Por tristeza? Não. Por um esforço de alargar em mim as condições de responder ao meu chamado como vida cristã. Porém, a quaresma é tempo de um tipo de alegria. Uma alegria que é contida, uma alegria que é serena, mas porque eu sei que há uma festa da qual eu quero participar. E essa penitência que eu faço, esse exercício, eu faço na alegria de saber que eu vou participar dessa festa. Lembra a diferença entre o chamado, a conversão em João Batista e em Jesus? João Batista era um tom ameaçador. O machado já está encostado no tronco, já o Senhor vai cortar. O tom de Jesus é outro. O reino de Deus já está entre vocês, convertei-vos e crede no Evangelho. E aí continua. De coração purificado, entregues à oração e à prática do amor fraterno, preparamo-nos para celebrar os mistérios pascais que nos deram vida nova e nos tornaram filhas e filhos vossos. Vejam, de coração purificado. A gente já viu a palavra coração, ela indica as nossas motivações, ela indica as nossas decisões, a direção da nossa vida. Não é só o intimismo, mas toda aquela dinâmica do ser, do atuar, do decidir. Então, tudo isso ajuda a gente a estar em condições melhores para celebrar os mistérios pascais que renovaram a nossa vida. Esses dois elementos, essas duas orações, elas são importantíssimas para a gente entender todo o conjunto da quaresma. Na verdade, no final dessa aula, quando eu mandar para vocês os slides, eu vou mandar o texto completo. Vocês vão ver que é uma pequena apostila, deve ter umas 3, 4 páginas, e ali eu desenvolvo com um pouco mais de detalhe esses assuntos. Nesse sentido, a gente entra aqui no simbolismo. O simbolismo é bastante simples, né? Mas acho que é importante a gente mencionar. Os 40 dias, 40 na Bíblia significa aquele tempo suficiente, aquele tempo de preparação, aquele tempo de amadurecimento. Quando que o povo consegue entrar na Terra Prometida? Quando está pronto. E isso significa 40 anos no deserto. São 40 anos cronológicos? Não. Provavelmente não, porque se você olhar o Google Maps, né, o Waze lá, dava para ter chegado bem antes. Mas tem um simbolismo. O povo permanece no deserto enquanto não é capaz, como povo, entrar nas promessas de Deus. Você começa a pedir alguma coisa, aquilo não vem hoje, não vem amanhã, não vem o ano que vem, não vem 10 anos, 20 anos depois você alcança o que você pedia. E você vai dizer, Deus me deu na hora certa. Então, o simbolismo do 40, ele indica aquele momento em que a gente se sente amadurecido para experimentar o que Deus nos dá. E depois esse símbolo, é claro, ele vai sendo reorganizado para várias outras coisas. No caso, para a quaresma, exatamente, como tempo de preparação. As cinzas, elas representam para nós o nosso nada. Então, tudo que a gente constrói, se for sem Deus, é ilusão. Quando a gente percebe que tudo isso é uma ilusão, a gente lembra que a gente veio do pó, que a gente é pó. Você pode olhar a história dos grandes nomes, as grandes figuras de poder, sobraram cinzas, sobraram o nada, sobraram a ausência de força, de significado. E por isso que as cinzas, já no Antigo Testamento, elas sempre representavam também a penitência. Então, profetas jogavam cinza sobre si mesmo, o povo jogava cinza sobre si mesmo numa situação de angústia, de flagelação, de sofrimento, lembrando o que a gente é sem Deus. A gente é nada. As cinzas que a gente usa na quarta-feira de cinzas, geralmente, né, é orientado que sejam preparadas dos ramos ou de galhos de oliveira que tenham sido usados na celebração de Ramos do ano anterior. Então, por exemplo, esse ano a gente teve o Domingo de Ramos,
as comunidades separam os ramos, separam galhos de oliveira, se tiver, né? Seca, guarda isso e às vésperas, né, da quaresma, então preparam as cinzas para serem depois impostas sobre as pessoas. A cor roxa, ela simboliza para nós o tema da penitência, do arrependimento, ainda que de cultura para cultura, essas coisas elas podem se modificar, tá certo? Então, por exemplo, é muito comum também que o padre possa usar em finados uma casula preta, porque também lembra a dor da partida, do luto. Então, a cor fica aí um pouquinho diferente. Mas geralmente é a cor que a gente tem, ou aquele rosáceo, né, que se usa também no quarto domingo da quaresma. Duas coisas importantes que a gente tem, a omissão do glória, porque o glória ele tem uma característica de um canto de louvor, de entusiasmo, de celebração de uma vitória, e nesse momento a gente se prepara para lembrar essa vitória. Quem fez o curso sobre como ler a Bíblia, a gente explicou a palavra aleluia, Halel Yah, de Yahvé. É aquela expressão máxima do louvor ao Deus Altíssimo que vence as batalhas. Por isso que a gente recolhe o aleluia nesse tempo da quaresma. E graças à pandemia, a gente não poder se reunir para fazer as confraternizações, aqueles lanchinhos depois das vias sacras, nem na hora que o pessoal ia cantar a bênção dos alimentos, ao Senhor agradecemos, e aí apareceu o aleluia nessas confraternizações, e o povo ficava tudo angustiado e sofrido, porque sentia que tinha rompido lá o silêncio do aleluia da quaresma. Mas esse tempo não está tendo, porque a gente não pode se reunir, então não tem comida, não tendo comida não tem bênção, não tem aquele que esquece que não se canta aleluia no tempo da quaresma. Olha aqui, até alguma coisa boa que a pandemia trouxe para a gente, né? Um símbolo importante da quaresma, mas que não é um exercício somente da quaresma, é a meditação da via sacra. Na verdade, os padres, quem trabalha na congregação para a causa dos santos, por exemplo, os santos mais recentes sempre tiveram um tipo de devoção muito clara com a via sacra. Então, a via sacra ela é um elemento da penitência cristã ao longo do ano, ainda que a gente tenha períodos em que a gente faz um pouco mais de celebração, nesse sentido, de meditação com as comunidades sobre os passos da paixão do Senhor. Em relação ao que a gente tinha que fazer, que era olhar a história, olhar esses aspectos teológicos e os símbolos, era isso. Então, agora, a gente vai passar para aquele momento gostoso de fazer um teste para ver como que está aí o conhecimento, o que a gente juntou